Olá, pessoal! Como vocês estão? É mais uma vez um prazer estar aqui com vocês nessa aula aberta da comunidade. E hoje eu falarei então sobre as 9 etapas da expansão da consciência. Este tema é super interessante porque você consegue, através dessas etapas, identificar onde você está no processo e como você pode então fazer para passar para o próximo, a próxima etapa mais rapidamente. Então, assim, se você sabe onde você está no processo e qual é a próxima etapa, você pode começar a trabalhar mais intensamente a etapa onde você está e já começar a trabalhar a próxima etapa para fazer para saltar, digamos assim, para a próxima etapa mais rapidamente, certo? Essas etapas eu vi através da autora Penny Pearce e foi tão interessante porque quando eu adquiri então o livro onde ela fala dessas etapas, que eu até já indiquei inclusive na plataforma da comunidade, que é o livro Frequência Vibracional, então eu já indico caso você queira se aprofundar nessas etapas da consciência, né? Porque ali no livro ela traz exercícios práticos, traz cada fase bem detalhada. Então, assim, muito útil. Quando eu adquiri, então, esse livro, que eu não me lembro bem se foi em 2018 ou 2019, eu lembro que eu estava no estágio 5, na etapa 5, me identifiquei com a 5. E realmente eu consegui passar por todas as etapas, mas aí o que acontece, né? Em algum momento da vida, como nós estamos sempre evoluindo e sempre aprendendo, e nem sempre temos a maturidade espiritual para estarmos lá nas etapas superiores rapidamente, ficar nessas etapas superiores e conscientemente nos mantermos nela. Eu acredito que quando evoluímos espiritualmente conseguimos fazer isso, certo? Eu cheguei lá na etapa 8, 9 e consigo me manter ali. Beleza, mas é preciso assim uma evolução pessoal muito avançada para poder chegar nessas etapas mais evoluídas, né? E aí, o que acontece? A gente acaba recomeçando todo o processo, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu voltei para a etapa número 1 e fui ali caminhando, e nesse momento eu me vejo por volta da etapa número 7, 8, ali, transitando nessas etapas, né, 7 e 8, tá? Então, não se apavore se você perceber que você está na etapa número 1, né? Ai, meu Deus, mas eu ainda estou aqui na 1, na 2. Não tem problema. Isso faz parte do processo e nós vamos recomeçar esse processo várias vezes para continuar o processo de expansão da consciência, até ter uma maturidade tão grande que possamos nos manter lá na etapa 8, 9, e aí nós já estamos no estágio de evolução bastante avançado. Tudo bem? Então, assim, eu vou passar cada tópico, explicar rapidamente, né, de uma forma resumida, o conceito do tópico e quando eu entendo que eu transpus esse tópico, ou seja, quando eu entendo que eu consegui passar para a próxima etapa. Bom, então começando aqui, a etapa número 1 diz assim: o espírito se funde com o corpo, as emoções e a mente. O espírito, a alma, né, como você deseja chamar, né, campo energético, de acordo com a sua crença, né? Então, o que acontece? Na etapa 1, nós temos esse senso de que a vida é mais do que isso que nós estamos enxergando. Olha que interessante, percebam que a etapa 1 já mostra uma evolução, já é uma etapa evoluída, porque tem muitas pessoas que nem chegam aqui, tem pessoas que estão naquele nível de pensar assim, que são vítimas da vida, né? Que a vida é difícil, que tudo acontece fora, então eu sou uma vítima, eu não posso fazer nada, é o destino, é o karma, e ficam naquela posição resignadas no vitimismo, né? E essa posição realmente é a posição do nível mais baixo de consciência em outras literaturas, certo? Onde a pessoa sente que não tem poder nenhum de mudar nada. Então aqui, a etapa 1 que ela mostra no livro já é uma etapa de evolução,
já é uma etapa de quem já está no caminho da evolução, entende? E não que não haja evolução para aquele que está no vitimismo. Sempre estamos evoluindo, porque sempre estamos aprendendo. A diferença é que quem está nesse estágio, e até eu entrei nesse estágio antes de recomeçar essas etapas, o que acontece? A pessoa aprende de uma forma muito lenta, né? Especialmente se a pessoa não busca a expansão da consciência, o autoconhecimento, né? Então, evolui, mas com muita dor, com muito sofrimento, com muita angústia, com muita luta, né? E quando você faz isso de uma forma consciente, você consegue acelerar o processo, então você sofre menos. Tudo começa, então, nesse processo da expansão da consciência consciente, digamos assim, quando você se dá conta de que existe algo maior que isso. A primeira vez que eu tive esse senso de expansão, eu lembro muito bem, eu devia ter uns 10, 11 anos. Eu estava subindo a escada da casa dos meus pais, né, que é um sobrado, e a minha mãe estava na sala e eu falei assim: a senhora não se pergunta de onde nós viemos, para onde nós vamos? O que nós estamos fazendo aqui? Qual que é o sentido da vida? E ela ficou me olhando com uma expressão, como que diz assim, minha filha não está muito bem, que ela não entendeu o que eu quis dizer. E até hoje é assim, né? Ela já evoluiu bastante no jeitinho dela, mas assim, ainda nessa postura de vitimismo, né? Então, foi a primeira vez que eu lembro que eu pensei em consciência, né? Bom, então assim, você tem esse senso de que a vida é mais do que isso, de que é preciso buscar mais, de que existe algo impalpável que nós não conseguimos enxergar, sabe? Existe, de repente, um propósito maior em tudo que há. Então, quando você está nesse estágio, estaria então na etapa 1. Nessa etapa, né, de uma forma positiva, é o momento em que geralmente a pessoa começa a buscar cursos em áreas diferentes do que está acostumada, né? Começa a buscar novos estudos, começa a se interessar por assuntos que antes não se interessava, especialmente aqueles que são congruentes com o estado de vida, né? Até mesmo astronomia, por exemplo, que estuda os astros, o universo, né? Então, não somente no campo da autoconsciência, mas em outros campos, como, por exemplo, nesse momento que eu estou estudando a psicanálise, que é um estudo profundo da psique humana. É muito profundo. Então, assim, é mais profundo do que eu já fiz antes. Então, esse aprofundamento nos estudos dos pilares da vida, né? Porque a mente e as emoções são dois grandes pilares da nossa vida. É um sinal de que você está nesse nível 1. Olha também que interessante. Então, se eu estou aprofundando o meu estudo nesse ponto, então eu estou no nível 1? Não. Quando você chega lá no nível 6, 7, você já agregou os níveis anteriores. Então, não quer dizer que, então eu estou no nível 1 porque eu estou buscando esse vídeo. Não. Você está... pode ser que você já esteja numa etapa mais avançada, tá? É somente um indicativo de que você já está nesse processo. O nível 2 é o nível em que a frequência da vida começa a aumentar em todas as esferas. Então, uma vez que você se torna consciente, e isso é muito claro, inclusive dentro do estudo da mente, de que quando você toma consciência de algo, quando isso sobe na consciência, então isso impacta em todos os sistemas de alguma forma, geralmente positiva. Porque o que nos causa o grande desconforto e os problemas da vida é aquilo que nós reprimimos, aquilo que está oculto, aquilo que nós não estamos enxergando, tá? Então, ok, eu já entendi que existe algo maior e agora eu começo a sentir essa frequência aumentando, né? Eu começo a sentir. Então, vejam, quando nós não estamos acostumados com essa frequência mais alta, o nosso sistema sente. Quem já fez sintonização de Reiki pode ter sentido isso, né? Ou até mesmo quando você começa a fazer aplicação de terapias energéticas, terapias holísticas, você recebe essas energias. Isso pode acontecer também, de você sentir desconfortos físicos e emocionais, que é o início do processo da catarse. A catarse ela vem na terceira etapa,
mas aqui já é um início, né, em que a pessoa começa ali a questionar as próprias emoções, começa a sentir ali de repente algumas dores, alguns enjoos, sempre lembrando que desconfortos físicos de moderados a graves precisam ser atendidos por um médico. Jamais deixe de buscar ajuda médica achando que é só uma catarse, porque pode ser qualquer outra coisa. Mas nessa etapa isso pode aparecer, tá? Esses desconfortos, porque é o corpo se adaptando a um novo padrão energético. Se a pessoa consegue lidar, digamos assim, né? Deixar que saia realmente, né? Esse lixo emocional que está impactando no físico, a pessoa começa a sentir a ampliação da sua energia e começa também a desenvolver, caminhar para desenvolver, eu diria, emoções mais positivas. Então, quando às vezes a pessoa chega e diz assim, eu não sinto a minha energia, especialmente quem lida com terapias energéticas que usam as mãos, como terapia energética e reiki, então a pessoa diz assim, eu não sinto a energia. Isso pode acontecer simplesmente porque a pessoa ainda está nesse processo de evolução da consciência. Lembre-se que lá na etapa 1 nós buscamos conhecimento, né? E aí na 2 estamos desenvolvendo esse conhecimento na prática. Então pode ser que realmente você não sinta tanto a energia, mas à medida em que avança no processo, não desiste, aí você começa a sentir melhor, certo? A etapa número 3, o inconsciente pessoal e coletivo se esvazia. O que isso quer dizer? Essa etapa 3 é a etapa da catarse. A catarse é o processo de liberação de traumas, de dores emocionais, de lembranças dolorosas ali, né, que foram, enfim, reprimidas, recalcadas. E aí podem haver crises de choro, né, por conta dessas lembranças dolorosas. Pode haver uma certa resistência de continuar o processo, né? Mas isso vem mais forte no nível 4. Mas enfim, você começa a sentir esses desconfortos vindo com mais força do que no nível 2, porque não são somente desconfortos físicos e emocionais, como também os desconfortos causados pelas memórias emocionais que foram reprimidas, né? E nem sempre, aliás, eu diria que não é fácil olhar para essas dores emocionais quando elas vêm à tona. Se nós jogamos isso lá para a esfera inconsciente, foi justamente porque trouxe tanta dor que nós criamos uma série de filtros e resistências para não lidar com isso de novo. Só que isso não some, né? Isso está ali e precisa ser olhado. E aí, mais uma vez, nós falamos da analogia da casca da cebola, né? Nós vamos tirando as camadas e vão aparecendo camadas mais profundas. E é dessa forma que nós evoluímos, certo? Quando nós conseguimos passar por isso, né, trabalhar com isso, as polaridades, né, yin e yang, né, feminina, masculina, a nível de polaridade e não de gênero, começam a criar harmonia. E a pessoa também começa a ver a realidade como sendo um espelho, né? Então, por que é esse esvaziar do inconsciente pessoal e coletivo? Porque além das nossas memórias, nós trazemos as memórias ancestrais, nós sentimos o impacto do todo, de todas as pessoas, de todas as memórias, de todos os tempos, também dentro de nós, então nós ficamos menos suscetíveis a essa energia inconsciente do coletivo, né? E aí, quando eu consigo fazer isso, eu entro em harmonia e eu consigo ver a realidade como um espelho, ou seja, eu percebo que aquilo que eu faço retorna para mim de uma forma, né? Que as pessoas, situações estão espelhando algo que existe dentro de mim e que precisa ser olhado. E aí, quando eu olho para essas questões e escolho ver diferente, ou escolho agir diferente, isso se dissolve na minha realidade, tá? E aí, esse 3 poderia já dar um salto para etapas mais adiante, que eu já vou falar com vocês, mas geralmente o que acontece? Nós vamos para a etapa 4, que é o reforço do sistema de defesa, que é quando nós resistimos a esse processo e nós reprimimos de novo as nossas dores. Então,
é aquele momento em que as coisas estão tão difíceis, as dores são tão profundas, que a gente começa a reprimir, a não querer mais lidar com isso, né? Justamente porque isso já machucou em algum ponto, então eu não quero lidar com isso nesse momento. E aí eu começo a resistir ao processo de mudança. Eu começo a fazer de conta que tá tudo bem. Eu começo a fazer de conta de que tudo é uma grande bobagem. Por que eu tô perdendo tempo com isso? Porque eu acho que eu tô ficando louca, né? Porque não sei quem me falou que isso daí é tudo bobagem, é verdade, que acho que não sei quem tem razão. São os argumentos que nós usamos conosco para não ter que lidar com essas dores emocionais. Então, muitas pessoas barram o seu processo na etapa 4, que é quando chega na resistência. E isso, pessoal, não é algo somente metafísico. Em qualquer processo de terapia, existe muito essa questão da etapa 4, da resistência, né? Como eu falei, dentro da psicanálise, nós estudamos diversos mecanismos de resistência, mas quem atende em geral, né, até com terapias holísticas, pode passar por isso. E é importante também falar isso, porque quem lida com terapias holísticas também pode observar essas fases no seu cliente. Tá? Então, é quando a pessoa começa a desmarcar, começa a faltar, começa a achar que não precisa mais de tratamento, acha que já está tudo bem, já está se sentindo melhor, não precisa continuar. É a etapa da resistência, né? É a etapa em que a pessoa não quer passar por aquela dor, mas não entende que deixar de lado isso não faz com que isso suma, faz com que isso ganhe força, tá? Então, isso também é interessante deixar claro para um cliente, quando a pessoa lida com o público com terapias holísticas ou mesmo com terapias tradicionais como psicologia, certo? Se a pessoa passa por essa etapa, né, se ela depois chega à conclusão de que não, eu vou tentar, então, geralmente esse é o pensamento, eu vou tentar mais um pouquinho para ver no que dá, né? Aí a pessoa começa a ver um movimento de avanço nas áreas da vida, a pessoa começa a se recuperar emocionalmente. Então, depois que vence essa resistência, eu diria assim que começa a vir um resultado. Tudo bem? Aí nós vamos para a etapa 5, que é a dissolução das antigas estruturas para nascer um novo eu. Essa etapa 5 também pode ser bastante angustiante, que é aquela etapa em que a pessoa não sabe quem é, em que as velhas estruturas realmente ruíram. E isso parece clichê, mas é muito verdade, ou seja, é quando eu abro espaço para que uma nova versão minha apareça, que ela consegue aparecer. Como é que eu vou mudar a minha realidade fazendo as mesmas escolhas, com os mesmos pensamentos, com os mesmos sentimentos? Não muda, eu fico passando pelo processo de repetição, as coisas vão se repetindo na minha realidade, né? Até que eu mude. E para eu mudar, eu preciso jogar fora os padrões antigos, né? E quando eu jogo fora os padrões antigos, fica essa sensação de vácuo, de vazio, né? Dentro da radiestesia transcendental, nós usamos a técnica para desprogramar e reprogramar crenças, né? Então, nós desprogramamos aquilo que incomoda, aí o pêndulo para, e aí nós fazemos o movimento para programar novas crenças, né? Novos padrões. Então, eu diria que a etapa 5 é quando o pêndulo está parado entre uma fase e outra. Ele não está nem na anterior, onde tudo era conhecido, mas ainda não chegou na fase em que as coisas começam a andar. Então, pode ser uma fase bastante angustiante, né? E ela acontece também como um apoio à evolução da fase 4. Porque aí a pessoa pensa assim, eu não sei mais quem eu sou, então eu preciso mudar. A pessoa está perdida, né? Porque ela não consegue mais voltar para aquilo que foi embora, mas ainda não criou algo novo. Então, é um processo realmente de transição, tanto que até mesmo nos jogos, como por exemplo do tarô, os arcanos de número 5, geralmente eles marcam um período de mudança, de transição, né? E é interessante que também tem relação com a numerologia, né? E aí, nesse momento em que a pessoa precisa se reconstruir, precisa se reencontrar, a pessoa começa a voltar os olhos para dentro, que é o ponto de mudança, né? Quando nós queremos mudar o externo, até o 4, eu ainda estou lutando com o externo, ainda estou tentando mudar, ainda estou tentando atender a expectativa. No 5, a pessoa, por necessidade, por dor da alma, a pessoa começa a olhar para dentro.
E aí ela começa a buscar a sua própria sabedoria, começa a buscar a sua própria verdade interior. Então, esse é o ponto positivo dessa etapa, né? Quando a pessoa começa a entender que ela só vai mudar o exterior quando ela começa a olhar para dentro e trabalhar dentro de si. Tudo bem? Na etapa 6, começa então uma caminhada do alívio, porque é quando acaba essa luta interna da resistência. A pessoa para de resistir ao processo de evolução, ao processo de mudança, e aí ela começa a trabalhar intensamente internamente. Até então, a pessoa está trabalhando isso, mas o foco dela ainda está no externo. Quando chega no 6, a pessoa já começa daí a querer enxergar a realidade. Eu diria que é uma fase de rompimento da ilusão, né? Porque até os 5 nós ainda estamos nos iludindo com as pessoas, estamos nos iludindo com a ideia de que a culpa é do externo. Agora no 6 não. No 6 eu me vejo obrigada a lidar com a realidade como ela é. Então é uma fase que pode haver rompimentos, que a pessoa pode se afastar, geralmente é uma fase de introspecção em que a pessoa se afasta do externo, se afasta da vida social e começa um trabalho interno focado na percepção da realidade, focado na busca pela sua essência, em resgatar a sua essência. E isso realmente não é fácil, né? Porque nós não estamos acostumados a lidar com essa fase. Mas se eu consigo passar por essa fase, e aí as coisas começam a melhorar, né? Em todos os aspectos da vida. Então eu começo a ver um movimento externo de que as coisas melhorem. E aqui cabe falar também um clichê que sempre é trazido, né? Que quando dizem assim: eu estou esperando que algo externo melhore para que eu fique bem. E aqui na fase 6 é quando a pessoa percebe que as coisas só vão ficar bem no externo quando o interno tiver sido olhado com verdade, olhado com transparência. Isso requer muita coragem, tudo bem? Na etapa 7 é quando o verdadeiro eu ressurge. Então aqui as coisas começam a ficar gostosas, porque as dificuldades começam a ser diluídas e as coisas começam a fluir. Ainda num movimento lento, né? Não quer dizer que tudo vai se abrir na fase 7, não. Mas a pessoa começa a ver assim que aparecem soluções que antes não apareciam. Então começam a aparecer soluções, começam a aparecer pessoas para ajudar, sabe? As coisas não vêm da forma como nós gostaríamos, mas elas vêm até às vezes num sentido mais positivo. Às vezes aquele problema que aparece não é exatamente um problema, é algo que veio para acertar uma outra questão que precisava ser acertada. Então as coisas começam a fluir. E um sinal positivo da etapa 7 é que a pessoa ela começa a ficar planejando, a ficar querendo controlar as coisas, os resultados, como eu acabei de falar, né? A pessoa começa a entrar no fluxo da vida, começa a sentir o fluxo de energia, então a pessoa se sente mais energizada, porque para de gastar energia com aquilo que não é necessário, né? Para de ficar dando murro em ponta de faca, para de ficar correndo contra a correnteza. Então, é quando as coisas começam a fluir de fato. Na fase 8 é quando os relacionamentos começam a ser impactados, né? Relacionamentos são formas efetivas de crescimento pessoal. Então, na fase 8, como que esses relacionamentos começam a ser impactados? Então, não é porque as pessoas mudaram, não é porque as pessoas estão fazendo aquilo que eu gostaria, é porque a própria pessoa desenvolveu a noção de que todos somos um, de que todos estamos interligados, de que todos estamos unidos. Então, a forma como eu vejo e trato o outro faz com que o outro responda da mesma forma. E quando o outro não responde da mesma forma, isso já não nos atinge mais, porque uma grande parte dos desequilíbrios que aparecem é porque nós queremos atender a expectativa do outro, ou queremos provar algo para os outros, queremos ter razão. Então, quando isso não acontece, isso já não é um motivo para eu me desalinhar. Eu consigo manter o meu equilíbrio, mesmo que eu não concorde, ou mesmo que eu tenha que colocar limites,
mas eu consigo colocar o meu equilíbrio, né? E quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos, nós continuamos em equilíbrio. E um ponto ali que aparece bastante na fase 8 é quando eu tenho consciência das polaridades de energia yin e yang, eu tenho consciência do que é a energia, a essência da energia yin, feminina, do que é a essência da energia yang, masculina, lembrando que aqui não falamos de gênero, falamos de polaridade, e eu consigo usar essas duas energias de uma forma consciente e equilibrada. Então, quando há necessidade de amorosidade, de acolhimento, de paz, de tranquilidade, de introspecção, eu consigo ativar a minha energia yin. Quando há necessidade de foco, de ação, de coragem, de disciplina, eu consigo ativar a minha energia yang. E quando nós usamos as polaridades de energia em equilíbrio, as coisas fluem muito bem. E aí, nesse ponto, nós passamos para o ponto 9, que é a materialização de criação consciente. Então, nesse estado em que nós estamos, né, com essas polaridades equilibradas, que nós estamos fazendo uso consciente dessas polaridades, então, o que acontece? A pessoa entra naquele estado de relaxamento e receptividade, sabendo que as coisas vão acontecer. Ontem ainda, eu estava indo, fui na feira, no supermercado, né, que eu estou precisando melhorar a minha alimentação, né, o exame de sangue cobrou a conta, e eu tinha consciência de que isso ia acontecer, mas ontem ainda eu estava pensando isso, né, pensei, olha, eu preciso voltar para casa com X consciência, que é uma consciência que eu desenvolvi há 2 anos atrás, de relaxamento e receptividade, né, e aí foi uma fase que eu entrei muito no fluxo e as coisas fluíram muito bem entre 2020 e 2021. Eu pensei, é com esse sentimento que eu tenho que voltar para casa, sabe? Então, assim, é bom, isso é positivo, né? Porque é quando você realmente confia, é quando você entrega a sua vida nas mãos de uma força maior e as coisas fluem. Então, esse movimento de fluxo, ele começa a acontecer ali na etapa 7 e vai crescendo até chegar no 9, né? Que é essa etapa culminante. Então, das etapas da consciência, né? E aí, quando você voltar futuramente para a etapa 1, tendo esse conhecimento das etapas, fica mais fácil você não perder o equilíbrio. Ou pelo menos quando se sente angustiado, porque essa angústia faz parte do processo, até para ver essa liberação, né? Para você buscar isso. Infelizmente, né, ainda é assim para a grande maior parte das pessoas, a não ser para aqueles que já estão iluminados. Então, quando você chega de novo na etapa 1, você sabe que vai chegar na etapa 7, 8 e 9. Então, isso é muito bom, porque eu lembro que ano passado, quando eu estava na etapa 1, eu pensava isso, mas eu já passei pelas fases 7, 8, 9, e eu sei que isso é possível e eu sei que isso vai acontecer de novo. Entende? Então, se respeitar seu tempo é importante, não tem problema. Se você está numa etapa 1, 2, 3, 4, não tem problema. Pense assim, eu já estou no caminho, eu já estou no processo. E em algum momento isso vai mudar, né? Claro que não numa postura de comodismo, tipo, é assim mesmo, então não vai mudar, porque isso é uma postura de vitimismo, mas uma postura de, ok, estou nessa etapa, mas sei que isso vai passar, sei que isso vai mudar, né? E isso traz um certo alívio para que você se permita passar pelas fases e ir para as próximas de uma forma mais rápida e mais efetiva. Certo, pessoal? Para quem faz parte da comunidade, eu vou deixar esses tópicos na descrição do vídeo para que as pessoas leiam, né? Como eu acredito que é um vídeo bastante relevante e até de fácil entendimento, dessa vez eu vou deixar liberado por 24 horas na comunidade, então se você chegou aqui no final, assista de novo, depois de 24 horas, sai do ar e fica disponível na plataforma da comunidade, um custo super baixo, pode assinar só por um mês se desejar, e para os alunos da comunidade, eu vou deixar como ferramenta, então, uma série de questões, de perguntas que podem ser realizadas para que a pessoa faça essa investigação, então, essa autoinvestigação, para ter clareza sobre em qual etapa está.
Então, essa outra aula com essas perguntas ficarão disponíveis na plataforma da comunidade. Certo, pessoal? Eu espero que tenham gostado, espero ter sido contribuição. Um grande beijo e até mais.